Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira abençoada para podermos realizarmos aqui mais este devocional bíblico para o estudo da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito importante, né? É o alimento espiritual que nos conforta, nos consola, nos adverte, nos ensina, nos corrige, e nós precisamos desse alimento todos os dias, assim como nós almoçamos, jantamos, tomamos um café para manter o corpo físico bem, nós precisamos também do alimento espiritual para mantermos também a saúde espiritual em dia, firmes com o Senhor, caminhando com o Senhor. Por isso é que nós temos estado aqui todos os dias, né? Juntamente aqui com o irmão Thales, para poder levar até você uma porção da palavra de Deus. Amém? Quero convidar você para nós orarmos neste momento e depois procederemos então com a meditação na palavra do Senhor. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver, Senhor. Obrigado pelo cuidado, obrigado pela proteção, obrigado pelo livramento, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor providenciou para que vivêssemos um dia abençoado na presença do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que pedimos que o Senhor continue, ó Pai, abençoando poderosamente, ó Senhor, a nossa nação. Ó Deus, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha, ó Pai, está trazendo a cura, a face da terra, a nossa nação, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas vivendo momentos difíceis através deste momento, dessa pandemia. Ó Deus, mas nós temos visto a mão do Senhor, o poder do Senhor, restaurando vidas, curando vidas, libertando vidas, transformando vidas. E a nossa confiança está somente no Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por haver teu servo Montares, que está aqui cuidando da parte da transmissão, depois de um dia de trabalho, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, abençoar a família do teu servo, grandemente, Senhor. E abençoar cada vida, cada irmão, cada irmã, cada amigo que está participando conosco, Senhor, que a Tua palavra vá de encontro a cada coração nesta noite. É o que pedimos e oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, nesta noite estaremos realizando o nosso devocional no texto, capítulo 2 de Joel. Joel, capítulo 2. Estarei lendo do versículo 10 ao versículo 17. Tá? Então você pode estar também vendo aí na sua palavra, né? Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus?
E o versículo 18 diz: então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadece do seu povo. Meus amados, o tema desta nossa reflexão nesta noite é o chamado ao arrependimento. Nós vemos aqui nesta palavra o homem de Deus, profeta de Deus, trazendo uma palavra ao povo de Deus, uma palavra de arrependimento. Deus chamando ao povo a se voltar para Ele, chamando o povo a se colocar diante de Deus. Nós vemos aqui no versículo 12, todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns e com choro e com pranto. Meus amados, o que é conversão? É mudança de direção. Né? Então Deus está chamando ao povo para que o povo possa parar de ir na direção contrária, em outros caminhos, e se voltar-se para Deus. Meu amado, através da mensagem, Deus leva o povo a pensar sobre a sua realidade, sobre a sua cultura, sobre o seu pecado cometido diante de Deus. Quantas vezes o povo de Deus, o Israel de Deus, deixava os caminhos do Senhor com tanta facilidade. Mas, meu amado irmãos, que está nos ouvindo esta noite, aquele povo não deixava de fazer as festas religiosas, as práticas religiosas. Não. Mas o coração deles se distanciavam de Deus. E eles então traziam para o seio de Israel culturas estranhas, costumes estranhos, adoração a outros deuses. E isso trazia a fúria de Deus sobre o seu povo. Quantas vezes o povo de Deus pagou muito caro, o Israel de Deus pagou muito caro. Quantas vezes eles foram assolados pelos inimigos, quantas vezes foram levados como escravos, quantas vezes eles foram dizimados, porque desviaram dos caminhos do Senhor, não observaram os estatutos, as ordenanças, as leis de Deus. E aí pagaram um preço muito caro. Então Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. O profeta aqui, ele vai além. Ele quer que o povo vá mais profundo e que nasceria no íntimo do ser. Que eles poderiam realmente voltar-se, olhar para dentro de si. Né? Porque, meu amado, é muito fácil às vezes olharmos para a vida das pessoas, analisar a vida das pessoas, né? Julgar as pessoas, mas aqui, meus irmãos, o texto ele nos faz voltar para dentro de nós, eu olhando para mim, você olhando para você, não é verdade? E é isso que Deus queria que cada um voltasse para si, olhasse para dentro de si e veria como estava a sua vida com Deus, o seu andar com Deus, a sua procedência com Deus, o seu caminhar com Deus. Meus amados, nós somos assolados por vários discursos, não é verdade? E muitas das vezes de um parecer que Deus não está ouvindo, e muitos podem até perguntar: onde está Deus? Diante desse momento tão adverso que estamos passando, em que o mundo está enfrentando a pandemia. Outros podem perguntar: por que Deus permite algo tão terrível assim? Meus amados, podemos entender que Deus está falando com a humanidade. Deus está falando com o povo. Que muitas das vezes, nos tempos bons, nos tempos de alegrias, nos tempos de prosperidades, não olham para Deus. Não olham, não voltam seus olhares, seus corações para Deus. Quantas vezes o povo de Israel fazia assim? Estava tudo bem, está prosperando, está tudo caminhando tranquilo, o povo ia distanciando de Deus. Mas quando vinham as lutas, quando vinham as provações que Deus permitia, eles então voltavam para Deus. Então esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de voltar para Deus, é tempo de repensar a nossa vida com Deus, como estamos caminhando com Deus, como estamos servindo a Deus, como nós estamos adorando a Deus. Não é verdade? Quantas das vezes as pessoas não têm tempo para Deus,
né? É muito trabalho, é muito estudo, é muita ocupação. E nesse tempo que nós estamos vivendo, o que Deus fez? As pessoas teve que ficar em casa. As faculdades não estão funcionando, o colégio não está funcionando, e muitas coisas. Agora, pela misericórdia de Deus, ela vai voltando aos poucos. Mas, meus amados, Deus permite, porque Deus quer que nós olhamos, porque o nosso Deus, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle, e nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas, e tudo está no seu controle. Então, o ser humano precisa entender isso. Nós somos dependentes de Deus. Porque se Deus, por uns 3 minutos, cortar o oxigênio da terra, quem sobreviverá? Né? Se Deus não abrir as comportas do céu e não mandar chuva na terra, como o povo virá? Se Deus não permitir que os frutos da terra cresçam e produzam, como nós sobreviveremos? Então nós podemos ver o quanto nós somos dependentes de Deus. E não podemos viver sem Deus. E quantas vezes o povo de Israel precisou passar por lutas e percas para poder voltar-se para Deus. Então há um chamado de arrependimento. O versículo 13, ele diz: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Ah, meus amados, então o profeta está dizendo, né? Quantos em sinal de arrependimento rasgavam as suas vestes, se cobriam de cinzas, né? E aqui ele está dizendo, não rasgar as vestes, precisa rasgar o coração. Nosso coração, e voltar-se para Deus, ou seja, se arrepender mesmo, olhar para dentro de nós, fazermos uma varrida diante de nós, uma análise na nossa vida e vermos como tem tido a nossa vida com Deus, né? Para que o nosso Deus, que é misericordioso, é bondoso, é compassivo, que tem nos abençoado profundamente. Meus amados, o texto nos chama ao arrependimento. O povo precisa voltar-se para Deus. E o povo precisa refletir sobre a sua atitude. E o amado que está me ouvindo vai concordar comigo que nós temos vivido uma geração que tem faltado muito temor a Deus. Uma geração que como tem realmente afrontado Deus. Como tem realmente desobedecido às leis e os mandamentos de Deus. Não tem dado muito crédito à palavra de Deus, né? Vivendo o seu bel prazer, a sua vontade, os seus caminhos, indo em direção. Mas aí, meu irmão, Deus permite situações. E glória a Deus que Deus permite. E glória a Deus, meu amado, de nós podermos estarmos vivos, porque nós podemos ainda arrepender, podemos realmente mudar de vida, de posição, e uma vida diferente para Deus. E era isso que Deus queria do povo de Israel. Que eles voltassem, entendessem que eles eram um povo de Deus, uma nação de Deus, que eles pertenciam a Deus, que eles não deveriam servir a outros deuses, que eles não deveriam trazer para o seio de Israel culturas, costumes, práticas que afrontassem a Deus. Eles deveriam cultuar a Deus, eles deveriam honrar a Deus e zelar pelos mandamentos dados a eles por Deus. Deus ama o seu povo e Deus é zeloso para com eles. Deus deseja, meu amado, que caminhamos em comunhão com Ele, fazendo a sua vontade, observando a sua palavra e testemunhando ao Senhor. O que o povo estava precisando era, o que o povo estava realmente passando, era o fruto da consequência do que eles haviam praticado. Eu creio que você já ouviu e nós ouvimos, né, que nós colhemos o que plantamos. E aí eu pergunto, será que o que está assolando a face da terra não tem sido o que o povo tem plantado? As consequências. Então é tempo realmente de refletirmos sobre isso. Eu creio que é tempo de repensarmos, né, seriamente sobre isso. E passando tudo isso, precisamos ter uma vida diferente, uma vida voltada para o Senhor, uma vida comprometida com o Senhor. Quando nós andamos de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, nós afastamos de Deus. E era assim que acontecia com o povo de Israel.
Toda vez que eles começavam a trilhar pelas vontades deles, os caminhos deles, seguindo os seus corações, eles distanciavam de Deus. E aí Deus os chamava a atenção. E aí as consequências vinham. E aí o castigo vinha. E aí a punição vem. Para que eles pudessem se voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é um pai zeloso. Você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho desobedece, quando o seu filho está indo para o caminho errado, o que você faz? Você não chama atenção, você não chama para conversar, você às vezes passa até dar conta, vai lá, dá até um beliscão às vezes, põe de castigo. Por que você faz isso? Porque você ama seu filho, sua filha. Você não quer que ele siga para os caminhos errados ou faça coisas erradas. Você quer que ele seja um homem ou uma mulher bom, que seja bom na sociedade. Deus também cuida assim de nós. Então, quando Deus percebe que nós estamos indo para lugares errados, achando que somos donos do nosso nariz, podemos fazer o que quiser, é aí, meu amado, Ele então vem e corrige, Ele nos chama a nos botar no caminho, e é bom quando nós olhamos para Deus e nos arrependamos, porque Deus então, Ele tem muitas bênçãos para cada um de nós, não é verdade? Deus tem algo tremendo para nós. Se o povo não se converter ao Senhor Jesus, se o povo não se converter, se o povo não se voltar para o Senhor, ia continuar sofrendo. O castigo ia continuar. Mas quando o povo volta-se para Deus, o povo então experimenta a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e o salmista vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é verdade? Meus amados irmãos, nesta noite, Deus está falando direto ao seu coração. E uma coisa é certa, a mudança depende de cada um de nós. Eu fico, às vezes, observando, a gente encontra com algumas pessoas, e algumas pessoas dizem, mas eu queria caminhar assim com Deus, mas eu não caminho por causa da esposa. Outras vezes, eu queria ser uma serva de Deus, eu queria fazer algo para Deus, mas eu não faço por causa do esposo. Outra hora é por causa da família, outra hora é por causa de alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, isso só depende de mim, de você, de cada um de nós. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Quando nós nos portamos diante de Deus, nos colocamos diante de Deus, Deus vai usar a nossa vida para fazer a diferença. Então, não deixe que nada, que ninguém o atrapalhe, você ser uma bênção de Deus e servir a Deus como Deus quer que você o siga. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus bate à porta do nosso coração. Ele está batendo. E como nesses dias adversos, Deus está batendo a porta do coração. Mas só a pessoa pode abrir essa porta. Eu não posso abrir. O seu amigo não pode abrir. Ninguém pode abrir. Só você é que pode abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e Ele seja o Senhor da sua vida. E a sua vida possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Meus amados irmãos, para vivermos felizes, é preciso ter Jesus em nossas vidas. Não há felicidade sem Jesus. E com Ele nós viveremos dias de vitórias, com certeza. Porque Deus tem bênçãos para nós enquanto aqui no mundo estivermos. A Bíblia diz, o salmista diz que os planos de Deus para nós são planos de felicidade, são planos de prosperidade. Para mim, para você, para a sua família. Mas isso depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas ações, de permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. E é para isso, meus amados, que nós precisamos nos voltarmos para Deus, rasgar o nosso coração, converter ao Senhor e nos arrependermos diante de Deus, de seja o que for que possamos estar fazendo, que não esteja agradando ao Senhor, para que Ele possa conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Aqui ele diz no versículo 14, quem sabe, se não se voltará ao Senhor, arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião,
santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. E no versículo 16, ele está dizendo assim: chame todos, filhos, filhas, esposa, esposa, noivo, noivo, todo mundo, e se voltem para Deus, consagrem as suas vidas, arrependam-se, para que possam experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. E Deus ainda tem uma bênção maior para aqueles que são fiéis e permanecem no caminho do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando nós deixarmos este mundo, nós iremos morar com o Senhor na Nova Jerusalém, na cidade santa, que já está preparada. Como Jesus disse, né? Ela já está preparada para um dia nós estaremos com o Senhor. A palavra do Senhor diz que lá não haverá mais doença, lá não haverá mais peste, lá não haverá mais fome, lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais tentação, lá não haverá mais essas coisas, choro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Esse lugar é para os vencedores. Então, enquanto aqui estivermos, para que eu e você possamos vencer e possamos chegar, né, a receber a coroa da vida eterna, nós precisamos perseverar. Porque este mundo aqui, Jesus mesmo falou, neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci e vós vencerá também. Meu amado, aquele que está firme no Senhor Jesus é mais do que um vencedor. Então, continue caminhando com o Senhor, continue firme com o Senhor, e que esta palavra ache guarida no seu coração. E que Deus complete aquilo que eu deixei de falar, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração e realize na sua vida, na sua família, os planos que Ele tem para você aqui neste mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. E que assim, ó Pai, cada um de nós possamos analisar as nossas vidas e possamos, ó Pai, remover dentro de nós, do nosso coração, do nosso pensamento, tudo aquilo que não procede de Ti. Para que a nossa vida, ó Deus, seja uma vida de adoração, santificação, glorificação do Teu nome. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor, fazer morada, possa guiar, possa conduzir, possa direcionar de acordo com a vontade. Para que assim sejamos uma bênção, Senhor. Enquanto aqui neste mundo estivermos, que a nossa vida seja uma bênção para a nossa nação, uma bênção para a nossa família, uma bênção, Senhor, para levar a Tua palavra, para viver e testemunhar do Senhor, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, através da nossa vida. Oh Deus, pedimos que o Senhor abençoe nessa noite cada vida, Senhor, cada família, Senhor, aonde chegar essa mensagem, oh Deus, que a Tua palavra produza ali transformação, cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. E que assim o Senhor nos dê uma noite na Tua presença, guardados e protegidos pelo Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana, cada um de nós, uma semana abençoada na presença do Senhor. Oramos também, Senhor, pela nossa nação. Oh Deus, visite a nossa nação. Visite as autoridades, sejam elas, ó Pai, municipais, sejam elas estaduais, sejam elas nacionais, mundiais. Dê a essas autoridades temor do Senhor. Oh, Pai querido, dê a eles, ó Pai, sabedoria para administrarem segundo a Tua vontade, para que o povo possa voltar a viver uma vida mais sossegada e tranquila, Senhor. Tome em Tuas mãos, ó Pai, esse momento adverso que estamos passando, mas sabemos que o Senhor está no controle e que o Senhor é poderoso para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Assim nós oramos no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, estamos chegando ao final de mais uma live, né? E amanhã, às 19h30, tem mais. Então, não perca, tá? Todos os dias, às 19h30, tem uma palavra de Deus aí para o seu coração. E amanhã, quem vai estar pregando aqui é o pastor Sinfrônio Jardim Neto, homem de Deus.
Ele estará aqui amanhã, às 19h30, trazendo uma palavra ao seu coração. Então, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para a família, avise as pessoas aí, não perca não, tá? E se inscreva no nosso canal. Se você já se inscreveu, compartilhe com os amigos. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos no canal. E aí eu quero contar com a sua ajuda e também com a sua oração. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, em nome de Jesus.